Hoje no canal A Rota da Teologia, mais um assunto teológico para discutirmos, para falarmos e para aprendermos. Vamos falar um pouco sobre redenção e libertação no contexto da teologia bíblica do Antigo Testamento. Quando nós trabalhamos com a questão redenção e libertação, no contexto veterotestamentário, nós temos que começar a pensar sobre a questão da clã que era algo relacionado à vivência comum de Israel, ao contexto israelita, né? Ao contexto cultural, ao contexto social, que era um sentido, vamos dizer assim, mater da sociedade israelita no âmbito de sua formação e constituição. Então, referente às clãs, os povos que estavam inseridos nesse contexto de clãs, eles eram povos muito fortes corporativamente. Eles tinham um sentido corporativo muito forte, tinham um sentido de unidade muito forte, de compreensão e de unidade muito forte, um pelos outros, e trabalhando um em sintonia do outro. Então, com isso, a questão de relacionamento familiar, de transcurso familiar, de contexto familiar, era muito propenso a questão do sofrimento, da dor, ser compartilhada em conjunto. Ser compartilhada em conjunto como um sentido aplicativo de estar se condoendo com a dor, o sofrimento do próximo, que era, claro, um membro do clã, que era um membro componente da família, que estava dentro do contexto sanguíneo, que para o israelita tinha um grande valor e era algo assim primordial na sua concepção social, tá? A questão do contexto sanguíneo. Agora, quando nós voltamos no Antigo Testamento ainda, nós vamos ver, por exemplo, a questão da expressão Goel de Israel, ou seja, o libertador de Israel, né? É algo muito interessante a se pensar, que o povo era tido como uma propriedade de Deus, uma propriedade do Yahvé, né? Por isso que ele era considerado o redentor, o remidor. A questão de Goel era sentido também de protetor, de redentor, de remidor, tá? Do povo israelita, aquele que estava ali para remir, redimir, cuidar, livrar, proteger, guardar o seu povo, que era o povo de Israel. Tá? Então, até isso é relacionado a questões referentes à própria aliança, ao contexto de aliança, muito latente dentro desse contexto da terminologia do termo Goel. Agora, outra questão também que temos que pensar e podemos relacionar é sobre a lei sabática do retorno das terras. Tá? Quando a lei sabática do retorno das terras, lá em Levítico 25, 23 e 28, nós vamos vendo escrito que ali está ocorrendo uma questão de uma propriedade hereditária, tá? Que conforme a legislação deve ser permanecida no seio da família. Se um terreno é posto à venda, o parente mais próximo, no caso, ele é obrigado a comprá-lo. E nesse contexto ele já foi vendido fora do círculo da família, tá? E agora ele está sendo resgatado, está sendo recuperado, e em última instância ele está fora do círculo, vamos, por exemplo, de uma perca, porque está dentro do contexto do ano jubilar, e é o ano da restituição, o ano que vai restituir as propriedades hereditárias da família de origem, e dessa sorte o Senhor, o Yahvé, né, o Adonai, se constitui ao menos implicitamente o Goel em última instância, ou seja, aquele que está reconstituindo a herança que está sendo agora recuperada dentro do contexto do ano do jubileu. Uma outra questão também que podemos pensar, que essa questão do termo resgate e redenção das pessoas, ela está muito relacionada também à questão da escravatura, dos escravos israelitas que se vendiam a si próprios, e em caso de grave necessidade eles eram, antes de servos assalariados,
aos quais eles tinham recebido, muitas das vezes, uma certa soma, uma certa quantia, um certo valor, e isso incumbia a obrigação de trabalhar por tempo determinado, né? Então, com essa questão do parente mais próximo, o parente remidor, dava a possibilidade de pagar a dívida e assim ser vendido a questão do Goel entre Javé, que se constituía o redentor mediante a lei do ano jubilar daquele membro ou aquela pessoa que fazia parte do clã, que estava agora sendo redimido pelo Goel na condição de uma oportunização de liberdade concedida no ano do jubileu, o ano da restituição. Outra também questão a pensarmos dentro da questão do resgate, no contexto veterotestamentário, é a declaração de Isaías 41:41, de Isaías 43:14, de Isaías 44:6, de Isaías 47:4, quando está indicando, eludindo ao Messias. E aí é a declaração: eu sou o teu Redentor. Redentor de quem? Redentor de Israel, o Messias. Então, isto é, eu sou o teu parente mais próximo, eu sou aquele que te criou, eu sou aquele que te gerou, né? Então tem esse sentido também aplicativo, né? Outra questão também muito interessante é que a pensarmos que no sentido mais genérico, Yahvé liberta o seu próprio povo, a sua própria raça pelo poder, e essa metáfora do resgate pago foi-se aos poucos diluindo para deixar o termo redenção, tá, livre de qualquer restrição legal, e assim passou a significar simplesmente salvação ou libertação. Então, devido a essa experiência histórica, essa experiência contextual no quesito histórico, né, Israel é libertado do Egito, e a palavra, no caso, vai acabar perdendo a conotação de resgate. Tá? E quando ela perde a conotação de resgate, ela já começa a ser usada metaforicamente para indicar simplesmente a libertação, tá, de um mal ou da morte. Por isso parece preferível traduzir, no caso aqui, litron, que está no sentido do substantivo aplicado à redenção, que designa o ato pelo qual Deus liberta o estado daquele que está em opressão ou até do opressor, certo? A outra questão também que nós vamos ver agora, indo de encontro ao Novo Testamento, para usar a aplicabilidade dessa terminologia extraída do termo litron, é que Jesus pode ser o nosso Redentor, e ele é pela encarnação do Verbo. Tá? Doutrina comum defendida pelos pais apostólicos, pais gregos, que adiante nós vamos ver e vamos poder constatar dentro desse estudo que nós estamos vendo. Uma segunda série específica é a questão do preço pago, né, do resgate. Então aqui no caso, a morte. Tá? E por isso trata-se de texto referente somente a Jesus Cristo. Por quê? Porque é ele que é o Messias, que vai, com a sua própria morte, dar o penhor, dar ali, vamos dizer assim, o preço, o valor a ser pago pelo derramamento de sangue, para redimir o seu próprio povo e todo aquele que nele crer, certo? Então, a carta aos Hebreus, ela tem um sentido aplicativo a esse contexto muito importante, porque ela combina essa metáfora com a interpretação teológica da morte de Jesus relacionada com o sacrifício. Tá? E essa é uma questão muito importante, porque biblicamente ela não se difere do contexto de redenção do Antigo Testamento. Tá? Então essa libertação ela tem um sentido temporal, há um sentido eterno, há um sentido espiritual e há um sentido corporal. Tá? E ela também tem um sentido integralmente libertacionista do pecado e também da escravidão do pecado e também da opressão do pecado. Então o homem, nesse quesito, nesse contexto, ele está sendo redimido por o Messias, que é o Goel, é o Redentor, que vem com o sentido, no contexto do Novo Testamento, de restaurar, reconciliar e conceder a oportunidade não só de salvação, mas de aproximação
e unificação a Yahvé, a Cristo, Cristo unindo o seu povo a Deus. Tá? E outra questão também muito importante é a questão do sacrifício. Né? Duas notas nós podemos colocar aqui no contexto da aliança. A primeira, sobre o sacrifício expiatório. O sacrifício expiatório no contexto do Antigo Testamento, ele restabelecia a aliança rompida por parte do homem. Então ele era um restabelecimento da aliança que estava sendo agora concedida a partir do sacrifício expiatório, que ocorria uma vez por ano, que no caso oficiava era o sumo sacerdote. Né? Então faz-se mister acentuar que alguns erros que se mesclavam à nossa teologia dos últimos séculos, em grande parte por influência da questão da reforma, considerariam a expiação ou como um castigo ou como um sacrifício para aplacar a ira divina. Ambas essas interpretações são pouco fiéis às Escrituras. Em primeiro lugar, nela não existe nenhum sacrifício de castigo, mas unicamente de reconciliação. Então, reconciliação está muito mais sentido aplicativo ao textos do que castigos. Tá? E reconciliação tem o efeito do sentido mais latente do verbo expiar, litron, e de purificar, ou ter misericórdia. Né? E assim o verbo grego correspondente a essa questão é hilaskterion. Né? Hilaskterion traduz-se com frequência a mostrar-se benévolo ao perdoador. Tá? Assim, na passagem clássica de Lucas, por exemplo, 18:13, o publicano orava: Senhor, expia-me. Então, literalmente, o que está indicando aqui? Literalmente está indicando que, embora se costuma traduzir essa misericórdia seria no sentido de porque era aplicada a um pecador, e da mesma forma o dia do grande Kippur, o dia da expiação, não era dia do grande castigo, mas da grande purificação, reconciliação e restauração deste pecador. Tá? E em segundo lugar, relativamente, esse era um costume de considerar o sacrifício expiatório como aquele em que se aplacava a ira divina. O Cordeiro Pascal, cujo ritual era uma cerimônia antiquíssima, recebida dos povos pastores nômades, sacrificava os deuses um cordeiro novo entre os povos pagãos para implorar a proteção para o gado ao empreender a peregrinação em busca de pastos. Ele era oferecido na lua cheia do primeiro mês do ano, início da primavera, quando tudo começava a se reverdecer. Celebrava-se nesta noite cheia de luz, porque logo depois se iniciaria a questão da caminhada, e este foi o motivo de se empreender a grande marcha do êxodo exatamente no dia da Páscoa. Por isso que Moisés vai mandar e vai providenciar e vai ordenar no futuro o sacrifício de Páscoa como memorial de libertação no Egito, para ter o sentido de lembrança, ter o sentido de rememorização desse ato de redenção, esse ato de reconciliação e esse ato de libertação concedido pelo Messias, no caso, a provisão e a orientação dada por Yahvé, e como referente ao momento da Páscoa, no aspecto, no sentido de Goel. Tá? Então essa questão muito importante a nós pensarmos e relacionarmos ela com o contexto do Novo Testamento. Já quando nós vamos ver, por exemplo, essa questão aplicada dentro dos contextos do Evangelho de João, então nós vamos ver que essa predileção pela figura do Cordeiro, que é uma figura implícita no contexto veterotestamentário, ela não somente vai significar pureza, mas ela também sofre um silêncio em outros aspectos, como no caso de Isaías 53:17, ela é vítima do sacrifício, como está lá no Gênesis 22:8, né? E finalmente o sacrifício pascual, ele é um memorial da libertação do Egito, né? Então, nesse quesito, João ele vai estar corrigindo toda essa complexa teologia para exprimir o sacrifício do Cristo com riqueza de, vamos assim, de conteúdo e de matizes, quando ele diz aí
lá no início já do seu evangelho, ele pronuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então o evangelista, o João, ele está, no caso, em mente o cordeiro sem mancha, que é aquele cordeiro que está sendo destinado ao sacrifício pascal, a figura do sacrifício do servo em favor do seu povo, a figura e a ação do Messias, a ação do Redentor, a ação do Salvador, a ação do Goel pelo resgate e redenção do seu povo. Então esse que é o contexto, vamos dizer, da teologia bíblica do Antigo Testamento, que ela vai aplicar para o sentido de redenção, de libertação, de resgate concedido pelo sacrifício expiatório. Tá? O sacrifício expiatório, no contexto do Antigo Testamento, ele tem um sentido de reintroduzir a pessoa a um contexto de comunhão, a um contexto de conciliação, de convívio, de oportunidade de estar em sintonia e harmonia novamente com Yahvé, e com isso poder alcançar os benefícios concedidos por Yahvé, sendo reintroduzido na aliança feita entre Yahvé e Israel, e este membro que está agora sendo reintroduzido porque foi o seu sacrifício expiado, ele agora vai gozar novamente de todas as oportunidades que, no caso, a aliança, através dos seus estatutos, através do pacto estabelecido de Yahvé com o povo israelita, está lhe concedendo. Então esse é um sentido muito mais voltado para uma redenção relacionada, vinculada a uma reconciliação, com um sentido aplicativo de uma reconstituição. Então isso é que nós podíamos falar e temos para falar hoje, nesse pequeno momento de conversa sobre redenção, sobre resgate, dentro do contexto do sacrifício expiatório, dentro da aplicabilidade da teologia bíblica do Antigo Testamento, aqui no seu canal A Rota da Teologia.